Na primeira vez dela, ele sussurrou: "Prometo ser gentil." Naquele momento, ela percebeu que o amor verdadeiro não estava apenas no desejo, mas na delicadeza de quem se importa. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like para ver como esse momento mudou tudo entre eles. O coração de Luana batia tão forte que parecia ressoar contra as paredes da sala vazia. A luz do entardecer paulistano se filtrava pelas janelas empoeiradas, desenhando linhas douradas sobre as teclas do piano desafinado que ela havia aprendido a amar. Segurava a partitura de Villa-Lobos entre suas mãos trêmulas, tentando se concentrar nas notas enquanto esperava que as crianças chegassem para o ensaio. Mas seus pensamentos voavam em direção ao homem que havia entrado em sua vida como um vendaval inesperado apenas 3 meses atrás. Rafael Tavares havia cruzado a porta da Escola Municipal de Itaquera numa terça-feira chuvosa de março, quando São Paulo cheirava a terra molhada e esperança renovada. Chegou acompanhado de 3 executivos impecavelmente vestidos, uma fotógrafa e uma atitude que Luana reconheceu de imediato: a de alguém cumprindo uma obrigação social mais do que com um interesse genuíno. Ela percebeu pela forma como seus olhos castanhos escuros percorreram o espaço com avaliação fria, por como seus sapatos italianos pisavam com cuidado o chão descascado, pela maneira como consultava seu relógio a cada 5 minutos. Luana Ferreira, de 22 anos recém-completados, havia aprendido a ler as pessoas com a mesma precisão com que lia partituras. Crescer em Guarulhos, num lar onde sua mãe costurava até de madrugada e seu pai trabalhava turnos duplos como porteiro, lhe havia ensinado que gente rica visitava os bairros pobres apenas quando as câmeras estavam presentes. Então, quando o diretor da escola pediu que preparasse uma apresentação do coral infantil, ela assentiu profissionalmente, mas manteve seu coração guardado a 7 chaves. As 14 crianças entraram barulhentas, com suas vozes agudas ricocheteando nas paredes nuas. Vestiam uniformes remendados e sapatos gastos, mas seus rostos brilhavam com aquela energia indomável da infância. Luana ficou de pé diante deles, levantou as mãos e começou a reger. Seu vestido de algodão florido, comprado na feira de Brás, se moveu suavemente enquanto marcava o compasso. Pequenas gotas de suor se formaram em sua testa pelo calor sufocante da sala sem ar-condicionado, mas ela não notou. Quando estava com a música, o mundo desaparecia. Rafael Tavares, empresário paulista de 38 anos que havia construído um império tecnológico do zero, sentiu algo estranho no peito, enquanto observava aquela jovem transformar o caos em harmonia. As vozes desafinadas das crianças se entrelaçaram sob sua direção paciente, criando algo bonito onde antes só havia ruído. Ele havia esquecido fazia tempo que a beleza podia existir sem preço, que a paixão podia viver em lugares onde o dinheiro não alcançava. Seus olhos se encontraram quando ela virou para tomar água de uma garrafa reutilizada. Foi apenas 1 segundo, talvez 2, mas Luana sentiu como se alguém tivesse aberto uma janela numa sala fechada durante anos. Os olhos dele continham algo que ela não esperava ver: respeito genuíno. Não pena, não condescendência, mas admiração pura. Depois da apresentação, enquanto os executivos tiravam fotografias e falavam sobre responsabilidade social corporativa, com termos vazios, Rafael se aproximou do piano. Luana estava guardando as partituras em pastas gastas, organizando-as com um cuidado que revelava quanto valorizava aquelas folhas amareladas. "Há quanto tempo você ensina aqui?" perguntou ele. 3 anos, respondeu ela sem levantar a vista, continuando sua tarefa metódica. "Desde que me formei no conservatório." "As crianças te adoram. Dá para ver pela forma como te olham." "As crianças adoram quem lhes dá atenção de verdade", disse Luana, finalmente erguendo os olhos para ele. "É algo que não precisa de dinheiro, Sr. Tavares, só tempo e paciência." Houve um silêncio desconfortável. Um dos executivos chamou Rafael, lembrando-o que tinha um outro compromisso. Ele assentiu, mas não se moveu imediatamente. "Gostaria de doar instrumentos novos para a escola", disse. "Bons instrumentos."
Do tipo que merecem estar nas mãos de crianças com tanto talento. Isso seria maravilhoso para a instituição, respondeu Luana com cortesia profissional. Pode coordenar com a direção. E você? Não acha maravilhoso? Senhor Tavares, aprendi que as promessas de gente como o senhor costumam evaporar assim que as câmeras desligam, disse ela, e havia uma tristeza antiga nessas palavras. Mas espero estar enganada. Pelas crianças. Rafael sorriu, um sorriso pequeno e genuíno que transformou completamente seu rosto severo. Gosto que você seja honesta. A maioria das pessoas só me diz o que eu quero ouvir. Talvez devesse se cercar de pessoas diferentes, sugeriu Luana, fechando a última pasta. Ele riu. Uma risada curta, surpresa, como se tivesse esquecido como soar. Talvez devesse, concordou. Quando Rafael foi embora naquela tarde, Luana pensou que seria a última vez que o veria. Os ricos brincavam de filantropia como brincavam de golfe. Era um passatempo elegante, que abandonavam quando algo mais interessante capturava sua atenção. Voltou para seu apartamento compartilhado na Zona Leste, um terceiro andar sem elevador, onde morava com duas colegas também professoras, e não pensou mais no homem de olhos castanhos. Mas 3 dias depois, chegou um caminhão cheio de instrumentos. Não eram instrumentos usados ou de segunda mão. Eram Yamahas novos, Rolands profissionais, um piano digital Kawai que fez Luana chorar quando o viu, e com eles um bilhete escrito à mão em papel grosso. Para que a música continue transformando vidas. Essas promessas não evaporam. RT. Luana segurou o bilhete durante um bom tempo, sentindo o peso do papel de qualidade entre seus dedos ásperos de tanto tocar piano e lavar louça. Havia algo na caligrafia firme, na economia de palavras, que lhe dizia que aquele homem era diferente. Ou queria ser. Às vezes o amor começa não com uma flechada, mas com uma pequena rachadura nas defesas que construímos ao redor do coração. Naquela noite, enquanto jantava macarrão com manteiga, porque era o único que podia se permitir até o próximo salário, Luana se pegou pensando nos olhos que a haviam olhado como se realmente a vissem. Não como uma professora pobre de um bairro periférico, mas como uma pessoa completa, valiosa, interessante. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu que uma pequena semente de esperança germinasse em seu peito. Durante as semanas seguintes, Rafael Tavares se tornou uma presença constante na Escola Municipal de Itaquera. Primeiro, chegou para supervisionar a instalação de um sistema de ar-condicionado. Depois, para verificar se os instrumentos estavam sendo usados corretamente. Em seguida, para propor a criação de uma pequena biblioteca musical. Cada visita trazia uma nova razão. Cada razão soava ligeiramente menos convincente que a anterior. Luana observava tudo com uma mistura de gratidão e cautela. Agradecia profundamente cada melhoria para seus alunos, mas havia aprendido desde criança que os presentes dos poderosos raramente eram gratuitos. Sempre havia um preço escondido, uma expectativa silenciosa que se revelaria no momento menos esperado. Você está sendo muito generoso com a escola, disse a ele numa tarde, enquanto ele revisava as estantes que acabavam de instalar para os livros de música. As crianças estão eufóricas. Fico feliz de poder ajudar, respondeu Rafael, ajeitando uma estante que estava ligeiramente torta com suas próprias mãos. Algo que surpreendeu Luana. Homens de sua posição geralmente não sujavam seus ternos caros com trabalho manual. Posso te perguntar uma coisa? Disse Luana, sua voz mais direta que o usual. Sempre. Por que você continua vindo? Já fez mais que o suficiente. As fotos para sua campanha de responsabilidade social já foram tiradas. Sua empresa já recebeu o reconhecimento público. Rafael parou de mexer na estante e virou-se para ela. A luz de meio da tarde entrava pelas janelas agora limpas, iluminando partículas de poeira que flutuavam entre eles como pequenas constelações. Porque cada vez que venho aqui, lembro de quem eu era antes de me esquecer, disse com uma honestidade que a desarmou. Cresci num bairro operário da Vila Maria. Meu pai era soldador, minha mãe limpava escritórios. Construí minha empresa dormindo no chão de um galpão na Marginal Tietê, porque não tinha grana para alugar um AP. E em algum momento do caminho rumo ao sucesso, esqueci tudo isso.
Me cerquei de gente que só vê números e estratégias. Até que vi você regendo aquelas crianças com um piano desafinado e lembrei que uma vez também fui um deles. Luana sentiu algo amolecer em seu peito. Conhecia essa história, ou versões dela. Era a narrativa que muitos empresários usavam para parecer humildes. Mas havia algo na forma como ele olhava para a janela enquanto falava, na tensão de seus ombros, que lhe dizia que estava sendo genuíno. E aqui, quando falo com você, não me trata como se eu fosse importante, continuou Rafael. Me trata como uma pessoa normal. Você não sabe o quanto eu precisava disso. Você é uma pessoa normal, disse Luana suavemente, só que com mais zeros na conta bancária. Ele riu, aquela risada curta e surpresa que ela estava começando a reconhecer. Aceitaria jantar comigo? Perguntou de repente, virando-se completamente para ela. Não como doador e professora, só como duas pessoas compartilhando uma refeição. Luana sentiu seu coração acelerar. Todos os alarmes de seu sistema de defesa começaram a soar. Não acho que seja boa ideia, respondeu recuando meio passo. Por que não? Porque viemos de mundos completamente diferentes, Sr. Tavares. Porque isso, apontou ao redor da escola humilde, é o meu mundo. E seja lá o que você está procurando aqui não vai encontrar. E se eu não estiver procurando nada? E se eu só quiser te conhecer melhor? Homens como você estão sempre procurando alguma coisa, disse Luana, e havia anos de experiência nessas palavras. E mulheres como eu sempre acabam sendo o entretenimento temporário até vocês se cansarem e voltarem para a vida real. Rafael deu um passo em direção a ela, mas manteve uma distância respeitosa. Não te conheço bem ainda, Luana, mas sei que você é inteligente, talentosa e corajosa. Também sei que alguém te machucou muito para você pensar isso de si mesma. Mas nem todos os homens são iguais. Nem todas as histórias terminam da mesma forma. A maioria sim, sussurrou ela. Então vamos dar uma chance à minoria. Luana quis dizer não. Cada instinto de sobrevivência gritava para manter distância, para proteger seu coração, para não se permitir sonhar com impossíveis. Mas havia algo na forma como ele a olhava, não com luxúria ou condescendência, mas com uma curiosidade genuína, misturada com respeito, que fez as palavras morrerem em sua garganta. Só um jantar, disse finalmente, e num lugar normal, nada ostentoso. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como ver o sol nascer depois de uma noite longa. Conheço o lugar perfeito. As muralhas que construímos ao redor do coração são feitas de experiências dolorosas. Mas, às vezes, a pessoa certa não tenta derrubá-las com força, mas bate na porta e espera pacientemente que decidamos abrir. Naquela noite, Luana ligou para sua melhor amiga, Júlia, uma professora de literatura que dividia o apartamento com ela. Aceitei sair para jantar com ele, disse andando nervosamente pela pequena sala de estar. Com o milionário. Júlia quase cuspiu o vinho que estava bebendo. Luana, há um mês você dizia que ele era só mais um empresário brincando de caridade. Eu sei. Luana se jogou no sofá desgastado. Mas hoje, ele disse algo que me tocou, sobre lembrar quem ele era antes de se esquecer. E disse de um jeito tão real. Homens ricos são experts em dizer exatamente o que as mulheres querem ouvir, alertou Júlia, mas seu tom era gentil, preocupado mais do que crítico. Eu sei, repetiu Luana, mas e se dessa vez for diferente? E se eu passar a vida me protegendo tanto que perca a chance de algo verdadeiro? Então você vai nesse jantar com os olhos bem abertos, disse Júlia, sentando ao lado da amiga. E ao primeiro sinal de que ele é como todos os outros, você corre. Combinado? Combinado. Mas enquanto se preparava para dormir naquela noite, Luana não pôde evitar se perguntar se já era tarde demais para correr. Porque quando Rafael a havia olhado enquanto falava sobre lembrar quem era, ela havia visto algo em seus olhos que reconhecia. Solidão. A mesma solidão que a acompanhava cada noite quando voltava para casa, a sensação de estar rodeada de gente, mas profundamente só. Talvez, pensou enquanto fechava os olhos, a solidão reconhecesse a solidão. E talvez, só talvez, duas pessoas solitárias pudessem encontrar companhia juntas. Luana parou diante do espelho de corpo inteiro no quarto que dividia com Júlia,
olhando seu reflexo com incerteza. Havia trocado de roupa 5 vezes. Cada conjunto parecia inadequado por diferentes razões. Formal demais, casual demais, provocante demais, conservador demais. Finalmente ficou com o mesmo vestido florido de algodão que usava no dia em que conheceu Rafael. Se ele a havia convidado para sair, que fosse exatamente quem ela era. A campainha tocou exatamente às 8. Quando abriu a porta, encontrou Rafael com jeans escuros e uma camisa branca sem gravata, dirigindo ele mesmo um Civic modesto, em vez de estar sendo levado por algum motorista numa limusine. O gesto a comoveu mais do que esperava. "Você está linda", disse ele simplesmente, sem enfeites nem exageros. "Obrigada", respondeu Luana, sentindo calor nas bochechas. "Você também está bem." O restaurante acabou sendo uma pizzaria familiar na Vila Madalena, com toalhas xadrez vermelhas e brancas e um forno a lenha que enchia o espaço de um aroma delicioso. Não havia garçons de smoking, nem vinhos caros na carta. Era genuíno, acolhedor, real. "Você vem aqui com frequência?" perguntou Luana enquanto se sentavam numa mesa perto da janela. "Costumava vir quando cheguei em São Paulo", explicou Rafael, "antes de ter grana para lugares chiques. O dono, seu Giuseppe, me deixava comer fiado quando eu não tinha dinheiro. Nunca esqueci isso. Continuo vindo porque a comida é boa e porque me lembra que houve um tempo em que não podia pagar nenhuma pizza." Durante as 3 horas seguintes, conversaram como se fossem velhos amigos, se reencontrando depois de anos. Rafael contou sobre sua infância na Vila Maria, sobre como seu pai havia morrido de infarto, trabalhando horas extras para pagar seus estudos, sobre a culpa que ainda carregava de não ter estado presente nesses últimos anos, porque estava obcecado em construir sua empresa. "Às vezes me pergunto se valeu a pena", disse ele, olhando para sua taça de vinho tinto. "Tenho dinheiro agora. Posso comprar o que quiser, mas não posso comprar mais uma conversa com meu pai. Não posso recuperar os anos que não estive presente para minha família." Luana escutou com atenção, vendo as rachaduras na armadura do empresário bem-sucedido. Sob o terno e a confiança, havia um homem carregando remorsos e perguntas sem resposta. "Meu pai nunca quis que eu estudasse música", compartilhou Luana. "Dizia que era hobby de rico, não profissão para gente como a gente. Queria que eu fosse contadora ou secretária, algo prático. Quando fui aceita no conservatório com bolsa integral, esperava que ele ficasse orgulhoso, mas só me disse que estava desperdiçando minha vida. Até hoje, ele nunca veio me ver ensinando." "O problema é dele", disse Rafael com firmeza. "Qualquer pai deveria se orgulhar de uma filha que transforma vidas com sua paixão. Você realmente acredita nisso? Eu sei disso. Vi com meus próprios olhos. Aquelas crianças não estão só aprendendo música com você. Estão aprendendo que alguém acredita nelas. E isso é mais valioso que qualquer música que possam aprender a tocar." Algo dentro de Luana se quebrou. Não de forma dolorosa, mas libertadora. Como quando você quebra uma casca que vinha te aprisionando sem você perceber. "Por que você faz isso?" perguntou suavemente. "Por que me convidou de verdade?" Rafael ficou em silêncio por um momento longo, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Porque quando te vi regendo aquelas crianças, vi algo que havia esquecido que existia. Paixão pura. Não paixão por dinheiro ou sucesso ou reconhecimento, mas paixão por fazer algo que importa. E pensei que se pudesse conhecer a pessoa que tem essa luz, talvez pudesse lembrar como encontrar a minha de novo. Não sou nenhuma salvadora", alertou Luana. "Tenho minhas próprias escuridões, minhas próprias lutas." "Não estou procurando uma salvadora", respondeu ele. "Estou procurando alguém real. Alguém que não me veja como um talão de cheques ou uma oportunidade de subir socialmente. Alguém que me desafie, que me faça pensar, que me lembre que há mais na vida do que reuniões de diretoria e cotações na bolsa." A sinceridade em sua voz era palpável. Luana podia sentir que ele estava abrindo seu coração de uma maneira que provavelmente não fazia com frequência. 3 anos atrás saí com alguém, confessou Luana. Um maestro que veio dar workshop no conservatório. Era mais velho, sofisticado, bem-sucedido. Me fez sentir especial por 6 meses.
Aí descobri que ele tinha namorada no Rio e que eu era só o entretenimento dele quando vinha para São Paulo. Me senti usada, burra. Você não era burra, era humana. Confiou em alguém que não merecia sua confiança. Isso diz mais sobre ele do que sobre você. Desde então, mantenho distância, continuou Luana. É mais seguro não sentir nada do que sentir e ser machucada de novo. Rafael estendeu sua mão sobre a mesa, palma para cima, um convite silencioso. Luana olhou para aquela mão grande, com calos que revelavam que ele fazia mais do que assinar documentos, com pequenas cicatrizes que contavam histórias de trabalho duro. Devagar, colocou sua mão na dele. Não posso te prometer que nunca vou te machucar, disse Rafael. Sou humano, cometo erros. Mas posso te prometer que nunca será intencional. E posso te prometer que se você me der uma chance, vou fazer tudo para merecê-la. É assustador, sussurrou Luana. Tentar de novo. Eu sei. Para mim também. Há 2 anos terminei um relacionamento de 5 anos. Ela queria casar, eu estava focado demais no trabalho. Quando finalmente estava pronto, ela já tinha ido embora com alguém que tinha tempo para ela. Desde então, só tive relacionamentos superficiais. É mais fácil, menos complicado. Então por que se arriscar comigo? Porque com você não parece um risco, respondeu Rafael apertando suavemente sua mão. Parece uma oportunidade. Quando o jantar terminou e caminharam devagar até o carro sob o céu estrelado de São Paulo, nenhum dos dois queria que a noite acabasse. Rafael a levou de volta para a Zona Leste, estacionando em frente ao seu prédio. Obrigado por me dar uma chance, disse ele. Obrigada por não ser o que eu esperava, respondeu Luana. Olharam-se por um momento longo, a tensão elétrica preenchendo o espaço entre eles. Rafael se inclinou devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Luana não se afastou. Seus lábios se encontraram num beijo suave, tentativo, cheio de promessa e medo em igual medida. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Posso te ver de novo? Perguntou Rafael. Eu gostaria disso, respondeu Luana. Enquanto subia as escadas até seu apartamento, com seus lábios ainda formigando do beijo, Luana percebeu que havia feito algo que jurou nunca mais fazer. Havia baixado suas defesas. E em vez de se sentir vulnerável, sentia-se viva. O primeiro passo em direção ao amor verdadeiro não é a ausência de medo, mas a coragem de sentir medo e escolher se arriscar de qualquer jeito. Os 6 meses seguintes foram um turbilhão de descobertas mútuas. Rafael e Luana se viam 2, às vezes 3 vezes por semana, sempre se ajustando aos horários exigentes dela na escola e aos compromissos empresariais dele. Cada encontro revelava novas camadas de quem realmente eram. Rafael a levou ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo, onde passaram horas discutindo obras que ela entendia emocionalmente e ele tentava entender intelectualmente. Luana o levou à Sala São Paulo, onde durante um concerto de música clássica, ela notou lágrimas silenciosas correndo pelas bochechas dele. Você está bem? Sussurrou. Não sabia que a música podia fazer isso, respondeu ele, limpando os olhos sem vergonha. Nunca me permiti sentir assim. É porque você está escutando com o coração, não com a cabeça, explicou Luana pegando sua mão. Pela primeira vez você não está analisando, só está sentindo. Naquela noite, enquanto caminhavam pela Avenida Paulista sob os prédios iluminados, Rafael parou na frente do MASP. Eu te amo, disse de repente, olhando-a diretamente nos olhos. Luana sentiu como se o mundo parasse. O quê? Sei que é cedo. Sei que talvez te assuste. Mas passei tempo demais na minha vida sem dizer coisas importantes no momento certo. Eu te amo, Luana. Amo como você vê o mundo, como se entrega completamente ao que faz, como me faz querer ser uma pessoa melhor. As lágrimas encheram os olhos de Luana. Eu também te amo, sussurrou, e me apavora. Por quê? Porque agora você tem o poder de me machucar de verdade. Rafael a abraçou ali mesmo, no meio da calçada cheia de gente passando. Então prometo usar esse poder só para cuidar de você, disse contra seu cabelo. Prometo ser gentil com seu coração, sempre. Mas o amor, por mais profundo que fosse, não existia no vácuo.
Existia num mundo real com famílias reais e expectativas reais. A mãe de Luana adorou Rafael desde o primeiro momento. Numa tarde de domingo, ele apareceu no apartamento modesto dela em Guarulhos, com flores para ela e ferramentas para consertar a máquina de costura que estava quebrada havia meses. Passou 3 horas trabalhando ao lado do pai de Luana, que inicialmente o recebeu com desconfiança, mas foi amolecendo aos poucos diante do homem que não tinha vergonha de sujar as mãos. Ele não é como eu pensei que seria, admitiu seu pai naquela noite depois que Rafael foi embora. Os ricos que conheço não se ajoelham no meu chão para consertar móveis. Ele não é como os outros, disse Luana suavemente. Espero que você esteja certa, filha, porque se ele te machucar, rico ou não, vai ter problemas comigo. A família de Rafael foi uma história completamente diferente. Quando finalmente organizou um jantar em Campos do Jordão para apresentá-la formalmente aos pais e à irmã, Luana sentiu o peso das expectativas antes mesmo de entrar no restaurante elegante. Sabia que para eles, ela não era a mulher adequada para o filho bem-sucedido. A mãe de Rafael, Beatriz, foi educadamente fria. Fez perguntas sobre sua família, sua educação, seus planos futuros, cada uma formulada com uma cortesia que mal ocultava o julgamento. A irmã Fernanda, casada com um político influente de São Paulo, foi mais direta. Rafael nos conta que você é professora de música, disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que encantador. Imagino que o salário deve ser bem modesto. É suficiente para viver, respondeu Luana, mantendo a voz estável. E me permite fazer algo que amo. Que romântico, comentou Fernanda. Mas amor não paga as contas, né? Rafael apertou a mão de Luana sob a mesa, mas não disse nada. O silêncio doeu mais que qualquer palavra cruel. Durante o jantar, as conversas giravam em torno de temas que Luana não conseguia acompanhar. Política paulista, investimentos financeiros, eventos sociais em círculos que nunca conheceria. Sentiu-se como um objeto sendo exibido, avaliado e considerado insuficiente. Quando tentou compartilhar uma história sobre seus alunos, foi recebida com sorrisos educados e uma mudança rápida de assunto. O pai de Rafael, Maurício, foi o único que mostrou algo de calor. Ouvi dizer que você conseguiu fazer 14 crianças do bairro mais difícil de São Paulo cantarem como um coral profissional, disse perto do fim do jantar. Isso requer talento e paciência, características valiosas. Obrigada, respondeu Luana, grata pela gentileza. Mas quando o jantar terminou e estavam sozinhos no carro voltando para São Paulo, Luana não conseguiu conter as lágrimas. Eles não gostaram de mim, disse chorando silenciosamente. E não é que não gostem de quem eu sou. Não gostam do que eu represento. A garota pobre da periferia que não pode te oferecer contatos nem status social. Não me importa o que eles pensam, disse Rafael, mas sua voz soava cansada. Importa sim, contradisse Luana. Vi como você não me defendeu. Como deixou sua irmã me menosprezar sem dizer nada. Rafael ficou em silêncio, porque sabia que ela estava certa. Preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para que te conheçam de verdade, para que vejam o que eu vejo. E se nunca virem? E se para eles eu sempre for só a professora pobre que fisgou o filho bem-sucedido deles? Então vão ter que aceitar, disse Rafael, mas havia dúvida em sua voz que Luana captou imediatamente. Amar alguém é fácil quando estão sozinhos no próprio mundo. O verdadeiro desafio começa quando esse amor precisa existir no mundo real, com todas as suas complexidades e julgamentos. Durante as 2 semanas seguintes, Luana se distanciou emocionalmente. Respondia às mensagens de Rafael, mas com menos frequência. Aceitava seus convites, mas mantinha conversas superficiais. Estava se protegendo, construindo novamente as muralhas que havia deixado cair. Rafael notou, é claro. E numa tarde chuvosa de outubro, apareceu na escola no fim do dia de aula. As crianças já tinham ido embora, mas Luana ainda estava organizando partituras. Luana, precisamos conversar, disse da porta. Estou ocupada, respondeu ela sem olhá-lo. Por favor. Ela finalmente virou e ele viu as olheiras sob seus olhos, a tristeza que tentava esconder. Minha família pode ser difícil, começou Rafael. Tem expectativas,
preconceitos, ideias antigas sobre como as coisas devem ser. Mas o que pensam não muda o que sinto por você. Tem certeza? Perguntou Luana. Porque quando estávamos lá, senti que você tinha vergonha de mim. Nunca, disse Rafael firmemente, atravessando a sala para pegar suas mãos. Nunca tive vergonha de você. Tive vergonha de mim mesmo por não ter coragem de te defender como você merecia. E sinto muito mesmo. Sua família sempre vai achar que não sou suficiente, disse Luana, e as lágrimas começaram a cair. E uma parte de mim acredita que eles estão certos. Me escuta bem, disse Rafael, segurando seu rosto entre as mãos. Você é mais que suficiente. Você é exatamente o que eu preciso na minha vida. Minha família vai aprender a te ver como eu te vejo, ou vai ter que aceitar que escolhi minha própria felicidade acima das expectativas deles. É fácil dizer isso agora, sussurrou Luana. Então deixa eu provar, disse ele. E no dia seguinte, Rafael postou nas redes sociais uma foto deles juntos, com uma mensagem simples mas poderosa. Encontrei alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Luana Ferreira, professora, artista e a mulher mais corajosa que conheço. Orgulhoso de caminhar pela vida ao lado dela. Era sua forma de dizer ao mundo, incluindo sua família, que sua escolha estava feita. A postagem de Rafael nas redes sociais provocou exatamente a reação que Luana havia temido. Seu telefone explodiu com mensagens de sua mãe, emocionada e orgulhosa. Mas também recebeu ligações de números desconhecidos, jornalistas de revistas de sociedade de São Paulo, querendo saber mais sobre a misteriosa professora que havia conquistado o cobiçado empresário paulista. A atenção da mídia foi intensa e breve, como um fogo que queima com força, mas se extingue rápido. Ainda assim, deixou cicatrizes. Fotografias de Luana saindo da escola apareceram em blogs de fofoca, com títulos especulativos sobre o relacionamento. Colegas de trabalho faziam perguntas desconfortáveis. Os pais de seus alunos a olhavam com curiosidade renovada. Não assinei para isso, disse a Rafael numa noite enquanto jantavam no apartamento dele. Nunca quis fazer parte do seu mundo público. Eu sei e sinto muito, respondeu ele sinceramente. Achei que tornar nosso relacionamento público seria nos proteger, mas não considerei como te afetaria. Fui egoísta. Você não foi egoísta, suspirou Luana. Foi corajoso. Eu é que tenho medo. Mas o medo de Luana não era infundado. 3 dias depois da postagem, recebeu uma ligação da mãe de Rafael. Preciso falar com você, disse Beatriz com voz fria. A sós. Encontraram-se numa cafeteria elegante nos jardins. Beatriz chegou impecavelmente vestida, com pérolas e um terno sob medida que provavelmente custava mais que o salário mensal de Luana. Sentou-se com as costas retas, cada movimento medido e controlado. Vou ser direta, começou Beatriz. Meu filho está cometendo um erro. Você parece uma garota legal, mas não pertence ao mundo dele. Cedo ou tarde, essa diferença vai destruir vocês. Luana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Com todo respeito, dona Beatriz, seu filho é um adulto capaz de tomar suas próprias decisões. Homens raramente tomam decisões inteligentes quando se trata de mulheres bonitas, respondeu Beatriz com um sorriso amargo. Especialmente quando essas mulheres parecem tão diferentes do que estão acostumados. É novelesco, emocionante, mas essa emoção passa. A senhora não me conhece, disse Luana, mantendo a voz firme embora seu coração batesse furiosamente. Não sabe nada sobre o que Rafael e eu compartilhamos. Sei que você vem de um lar humilde. Sei que trabalha numa escola pública num bairro problemático. Sei que nunca viajou para fora do Brasil, que nunca participou de um leilão beneficente importante, que não fala inglês fluente. Todas essas coisas importam no mundo do meu filho. Talvez seu filho valorize coisas diferentes da senhora, rebateu Luana. Por enquanto, disse Beatriz. Mas quando a paixão inicial passar, ele vai lembrar quem realmente é. E você vai ficar com o coração partido e uma vida que nunca mais será a mesma. Levantou-se elegantemente, deixando dinheiro sobre a mesa. Não estou tentando ser cruel, querida. Estou tentando te poupar de uma dor inevitável. Pense nisso. Quando Beatriz foi embora, Luana ficou sentada por um longo tempo,
sentindo as palavras envenenadas se infiltrarem em sua mente. Todas as suas inseguranças, todos os seus medos, estavam sendo validados por alguém que conhecia Rafael muito melhor que ela. Naquela noite, quando Rafael chegou ao apartamento dela com comida chinesa e um sorriso, encontrou Luana sentada no sofá, com os olhos vermelhos de chorar. "O que aconteceu?" perguntou imediatamente, largando a comida e se ajoelhando na frente dela. Luana contou tudo. Cada palavra que sua mãe havia dito, cada dúvida que havia plantado. Rafael escutou com crescente fúria. "Não acredito que ela fez isso", disse, levantando-se e andando nervosamente. "Vou ligar para ela amanhã e..." "Não", interrompeu Luana. "Não faça isso." "Por quê?" "Porque ela tem razão em algumas coisas", admitiu Luana. "Não pertenço ao seu mundo, Rafael. Nunca vou pertencer. Não importa o quanto te ame ou o quanto me ame. Sempre vai existir essa diferença. E isso importa? Importa para ela. Importa para sua família. Importa para a sociedade", disse Luana, novas lágrimas correndo por suas bochechas. "E se ela estiver certa? E se quando a novidade passar, você perceber que precisa de alguém que possa caminhar ao seu lado, no seu mundo real?" Rafael se ajoelhou novamente, pegando suas mãos. "Meu mundo real é onde você estiver. Não as galas beneficentes ou as reuniões de diretoria ou os jantares chiques. Isso é trabalho, obrigações. Mas aqui com você, rindo enquanto comemos pizza barata ou ouvindo música que você me ensina a apreciar, isso é real. Isso é vida." "Você fala assim agora", disse Luana. "Mas daqui a 5 anos, 10 anos, quando seus amigos tiverem esposas que podem..." "O quê?" interrompeu Rafael. "Usar roupa de grife? Falar 5 idiomas? Ter sobrenomes importantes? Luana, eu tive um relacionamento assim. 5 anos com alguém da minha classe social. Era linda, educada, de boa família. E nunca me fez sentir nem uma fração do que sinto com você. Por quê? Porque ela nunca me viu de verdade", explicou Rafael. "Me via como uma posição social, uma conta bancária, uma foto para o Instagram. Você me vê. Vê o homem que eu era antes do dinheiro, o homem que ainda sou por baixo dos ternos caros. E isso, amor, é infinitamente mais valioso que qualquer pedigree social. O amor verdadeiro nos faz questionar não só se somos amados, mas se somos dignos desse amor. E às vezes, a batalha mais difícil não é contra o mundo exterior, mas contra as vozes de dúvida na nossa própria mente." Luana queria acreditar nele. Desesperadamente queria acreditar. Mas as palavras de Beatriz haviam tocado feridas tão profundas que não saravam facilmente. "Preciso de tempo", disse finalmente. "Preciso pensar sobre tudo isso." O rosto de Rafael mostrou pânico mal contido. "Você está terminando comigo?" "Não, só preciso de espaço para processar, para entender o que realmente quero." "Eu te amo", disse ele com voz quebrada. "Por favor, não deixe as palavras da minha mãe destruir o que a gente tem." "Não são só as palavras dela", admitiu Luana. "É tudo. A pressão, a atenção, a sensação constante de que estou sendo julgada e achada inadequada." Rafael a abraçou e ela se agarrou a ele como se fosse uma boia salva-vidas. "Vou lutar por nós", sussurrou ele contra seu cabelo. "Mesmo que isso signifique lutar contra você, contra seus medos, contra o mundo inteiro." Mas enquanto deitava na cama naquela noite, incapaz de dormir, Luana se perguntou se o amor era suficiente, se realmente poderia se construir uma ponte entre 2 mundos tão diferentes. E se ao tentar acabaria se perdendo no processo. As 2 semanas seguintes foram um tormento silencioso. Luana manteve distância, precisando de clareza mental que não conseguia encontrar quando Rafael estava por perto. Ele respeitou seu espaço, mas enviava mensagens todos os dias, lembrando que a amava, que estava esperando, que não desistiria. Numa tarde de sexta-feira, enquanto Luana organizava a sala depois das aulas, seu pai apareceu na porta. Era a primeira vez que visitava a escola, nos 3 anos em que ela trabalhava ali. "Pai", disse surpresa, "o que você está fazendo aqui?" "Sua mãe me disse que você está pensando em terminar com o rapaz", disse sem rodeios, entrando e olhando ao redor da sala com curiosidade.
Queria ver onde você trabalha antes de dar minha opinião. Caminhou devagar, tocando os instrumentos novos, as estantes de livros, o piano kawaii. Ele pagou por tudo isso, né? Perguntou. Sim, porque queria te impressionar? Não, respondeu Luana honestamente, porque queria que as crianças tivessem ferramentas melhores. A gente nem estava junto quando ele fez isso. Seu pai assentiu devagar. Sabe por que nunca vim te ver ensinando? Perguntou de repente. Luana sentiu um nó na garganta. Porque achava que era perda de tempo. Não, disse seu pai, sua voz inusualmente suave. Porque tinha medo de ver que você estava certa e eu estava errado. Trabalhei a vida inteira em empregos que odiava, porque essa era a forma certa de viver. E quando você escolheu seguir seu coração, me lembrou de todas as vezes que não tive coragem de seguir o meu. Sentou-se numa das cadeirinhas das crianças, seu corpo grande parecendo fora de lugar. Sua mãe me contou o que a mãe do Rafael te disse, sobre não pertencer ao mundo dele. Ela está certa, pai, não pertenço lá. E ele pertence aqui? Perguntou seu pai, apontando ao redor. Luana considerou a pergunta. Não sei. Às vezes acho que sim, quando o vejo com as crianças ou quando conserta coisas em casa, ou quando tira os sapatos caros para sentar no chão com você. Mas outras vezes você vê a distância entre os mundos de vocês e fica com medo, completou seu pai. Sim, seu pai ficou em silêncio por um longo momento. Quando eu era jovem, me apaixonei por uma garota que era mais estudada que eu. Ela tinha ido para a faculdade, falava francês, vinha de uma família respeitável. Eu era só um porteiro. Os pais dela deixaram claro que eu não era bom o suficiente. Não sabia disso, disse Luana surpresa. A gente não fala sobre isso. Desisti. Decidi que eles estavam certos, que nunca poderia dar a ela a vida que merecia. Deixei minhas próprias inseguranças destruírem algo que poderia ter sido bonito. Limpou os olhos bruscamente. Conheci sua mãe 1 ano depois. Amo ela. Não me entenda mal. Mas sempre me perguntei o que teria acontecido se tivesse tido coragem de lutar. Se tivesse acreditado que o amor era suficiente. Você está dizendo que devo ficar com Rafael, não importa o quê? Estou dizendo que o único fracasso de verdade é desistir sem tentar de verdade, disse seu pai levantando-se e colocando a mão em seu ombro. As diferenças de classe são reais, filha. Mas o amor também é. E se ele está disposto a lutar por você, se realmente te vê e te valoriza, então talvez mereça a chance de provar. Depois que seu pai foi embora, Luana ficou sentada no piano, tocando melodias sem pensar. Seus dedos encontraram as notas de baquianas brasileiras, a peça que Rafael havia dito que mudou a forma como via a música. Lembrou do rosto dele na Sala São Paulo, as lágrimas correndo por suas bochechas enquanto escutava. Lembrou como ele havia se ajoelhado no apartamento modesto dela para consertar a máquina de costura da mãe. Lembrou 100 pequenos momentos onde ele havia demonstrado, não com palavras, mas com ações, que ela importava mais que as aparências. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Aconteça o que acontecer, quero que saiba que te amar tem sido o maior privilégio da minha vida. Luana sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não o medo que a paralisava havia semanas, mas as correntes que havia permitido que a aprisionassem. As correntes de se sentir inadequada, de acreditar que vir de um lugar humilde a tornava menos valiosa, de pensar que o amor tinha que vir com condições e qualificações. Pegou o telefone e escreveu: "Vem me buscar, a gente precisa conversar." Rafael chegou em 20 minutos, com a camisa amassada e olhos cheios de esperança e medo. Entraram na sala vazia, e Luana fechou a porta atrás deles. "Estive pensando muito", começou, "sobre nós, sobre as diferenças, sobre o que sua mãe disse. Viu como ele se tensionou, se preparando para o pior. E você tem razão", continuou. "Ela tem razão sobre algumas coisas. Vimos de mundos diferentes. Vai haver desafios. Vai haver momentos em que me sinta fora de lugar na sua vida e momentos em que você se sinta fora de lugar na minha. Luana." Mas também percebi uma coisa, disse se aproximando dele. "O amor não se trata de pertencer aos mesmos espaços. Se trata de criar novos espaços juntos. Espaços
onde nenhum de nós encaixe perfeitamente nas definições do outro, mas onde juntos criamos algo completamente novo. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. O que você está dizendo? Estou dizendo que estou cansada de ter medo, cansada de deixar as opiniões dos outros definirem meu valor. E cansada de me proteger tanto que perco a chance de viver de verdade. Luana pegou suas mãos. Eu te amo. E sim, me assusta, mas me assusta mais a ideia de acordar daqui 20 anos e me perguntar o que teria acontecido se tivesse sido corajosa. Rafael a abraçou com tanta força que ela quase não conseguia respirar. Prometo que vai valer a pena, disse com voz quebrada. Prometo que cada dia que você escolher ficar, vou te mostrar que tomou a decisão certa. Não preciso de promessas perfeitas, disse Luana contra seu peito. Só preciso que prometa tentar. Me promete que quando for difícil, não vai desistir. Me promete que quando sua família pressionar, ou quando a sociedade julgar, vai me escolher mesmo assim. Prometo, disse Rafael pegando o rosto dela entre as mãos. Prometo que vou te escolher todos os dias, nos dias bons e nos impossíveis. Quando for fácil te amar e quando exigir toda a minha coragem. Eu te escolho, Luana. Sempre vou te escolher. Beijaram-se então e foi diferente de todos os beijos anteriores. Foi um beijo de compromisso, de decisão consciente, de amor que havia sido testado e sobrevivido. O amor verdadeiro não é a ausência de obstáculos, mas a decisão consciente de enfrentá-los juntos. É escolher uma e outra vez construir algo bonito mesmo quando o mundo diz que é impossível. 3 meses depois da reconciliação, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo Luana. Recebeu uma oferta de expansão para o Rio de Janeiro que mudaria completamente o futuro de sua empresa de desenvolvimento de software. Era a oportunidade que esperava havia anos. Financiamento de investidores internacionais, contratos com multinacionais, a possibilidade de transformar sua empresa média em um gigante tecnológico. Só havia uma condição. Precisava estabelecer operações no Rio durante pelo menos 2 anos, o que significava se mudar para lá. Luana descobriu por acaso, quando ouviu uma conferência telefônica no apartamento dele numa tarde. Não era sua intenção espiar, mas as palavras Rio e 2 anos a deixaram congelada. Quando ele terminou a ligação e saiu de seu escritório improvisado, encontrou Luana sentada no sofá com expressão incerta. Quando ia me contar? Perguntou ela suavemente. Rafael suspirou, sentando ao seu lado. Hoje à noite. Queria pensar bem em como explicar. É uma grande oportunidade, disse Luana tentando soar neutra. É. Então vai aceitar? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Não. O quê? Mas, Rafael, é o que você tem trabalhado para... Trabalhei muito para construir minha empresa, é verdade, interrompeu. Mas também trabalhei para construir isso. Nós. E finalmente entendi algo que me levou 38 anos para aprender. Dinheiro dá para ganhar de novo. Oportunidades de negócio vêm e vão. Mas você, Luana, é única. E não vou arriscar te perder por nenhum contrato. Não importa quantos zeros tenha. Luana sentiu lágrimas enchendo seus olhos. Você não pode recusar isso por minha causa. Vai se arrepender um dia. Me arrependeria mais de escolher dinheiro no lugar do amor. De novo. De novo? Rafael assentiu tristemente. Meu relacionamento anterior terminou porque sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar. Sempre havia outra reunião, outra viagem de negócios, outro contrato que precisava da minha atenção. E um dia ela se cansou de ser segunda prioridade e foi embora. Não culpo ela. Eu estava errado. Pegou as mãos de Luana. Não vou cometer o mesmo erro com você. Dessa vez escolho o amor. Escolho construir uma vida, não só uma empresa. Mas e seus sonhos? Meus sonhos mudaram, disse Rafael simplesmente. Antes, sonhava em ser o mais bem-sucedido, o mais rico, o mais reconhecido. Agora sonho em acordar do seu lado toda manhã. Sonho em construir algo real e duradouro com você. Sonho com uma vida onde o sucesso se mede em amor compartilhado, não em dinheiro acumulado. Luana o abraçou, chorando abertamente agora. Eu te amo tanto, sussurrou. Tanto que me assusta. Então vamos nos assustar juntos, respondeu ele.
No dia seguinte, Rafael recusou formalmente a oferta do Rio. Sua equipe ficou atônita. Seus investidores questionaram seu julgamento. Sua família o chamou de louco. Mas naquela noite, enquanto ele e Luana cozinhavam juntos no pequeno apartamento dela, rindo enquanto tentavam seguir uma receita complicada de feijoada, Rafael soube que havia tomado a decisão certa. Sabe, disse Luana enquanto picava verduras, nunca imaginei que poderia ter isso. O quê? Isso. Um relacionamento onde sou prioridade. Onde não preciso implorar por atenção, ou competir com o trabalho, ou me perguntar se sou importante o suficiente para você ficar. Rafael largou o que estava fazendo e se aproximou dela. Você sempre será prioridade, porque finalmente entendi que uma empresa bem-sucedida sem ninguém para compartilhar é só um belo fracasso. 2 semanas depois, durante um jantar com amigos no pequeno apartamento, Rafael fez um anúncio. Luana e eu temos conversado sobre o futuro, começou apertando a mão dela. E quero fazer algo oficial. Ajoelhou-se ali mesmo, no meio da pequena sala de estar com móveis de segunda mão, na frente dos amigos próximos. Luana Ferreira, desde o dia que te vi transformar barulho em música, soube que você era especial. Me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em contas bancárias, mas em momentos compartilhados. Me mostrou que ser vulnerável não é fraqueza, mas a maior força. Me deu coragem para escolher amor no lugar de dinheiro, vida no lugar de trabalho, autenticidade no lugar de aparências. Tirou uma caixinha pequena do bolso. Não tenho um anel de diamante absurdamente caro. Tenho isso. Abriu a caixa, revelando um anel simples de ouro com uma pequena esmeralda. Pertenceu à minha avó, a única pessoa na minha família que sempre me disse que amor verdadeiro vale mais que todo o dinheiro do mundo. Ela estava certa. Luana estava chorando, as mãos cobrindo a boca. Você casaria comigo? Construiria uma vida comigo? Me ensinaria todos os dias como ser uma pessoa melhor? Sim, soluçou Luana. Sim, sim, sim. Quando ele deslizou o anel no dedo dela, os amigos explodiram em aplausos e gritos de alegria. Júlia abraçou Luana sussurrando em seu ouvido. No final, você se arriscou e ganhou. Mas Luana sabia que ganhar não era o fim da jornada. Era só o começo de uma nova, cheia de desafios que ainda não podiam imaginar. O amor verdadeiro não se trata de grandes gestos românticos, mas das pequenas decisões diárias de escolher um ao outro. É recusar oportunidades que separariam. É fazer do outro sua prioridade mesmo quando o mundo diz que você é louco. É arriscar o sucesso profissional pela riqueza emocional. A felicidade do noivado durou exatamente 6 semanas antes da primeira tempestade de verdade bater. Rafael recebeu notícias devastadoras. Seu sócio de negócios vinha desviando fundos da empresa por mais de 1 ano. Centenas de milhares de reais haviam desaparecido em investimentos pessoais fraudulentos. Luana nunca esqueceria a noite em que ele chegou ao apartamento dela, o rosto cinza e a camisa amassada de forma incomum. Posso perder tudo, disse sem preâmbulo, se jogando no sofá. Tudo que construí durante 15 anos pode desaparecer. Durante as semanas seguintes, Luana viu Rafael se transformar. O homem seguro e otimista que conhecia foi substituído por alguém exausto, estressado, constantemente ao telefone com advogados e contadores. Dormia apenas 3 horas por noite. Perdeu peso. Desenvolveu uma tosse nervosa. Uma noite, ela o encontrou no escritório dele às 3 da manhã, olhando documentos financeiros com olhos vazios. Vem pra cama, disse suavemente. Não posso. Preciso encontrar uma solução. Rafael, você vai ficar doente. Talvez eu devesse ter ficado doente antes, explodiu, surpreendendo-a com o tom. Se tivesse prestado mais atenção, se tivesse revisado os números com mais cuidado, nada disso teria acontecido. Não é sua culpa. É sim, gritou levantando-se bruscamente. Confiei em alguém que não merecia minha confiança. Fui descuidado. E agora? Agora não consigo nem manter as promessas que te fiz. Que promessas? De te dar uma vida boa, de ser digno de você, de... Para, interrompeu Luana firmemente. Você não me prometeu dinheiro. Me prometeu amor. Me prometeu presença. Me prometeu me escolher.
E essas promessas não custam nenhum real. Rafael se deixou cair novamente na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Estou com medo, admitiu, a voz quebrada. Nunca tive tanto medo assim. Luana se ajoelhou na frente dele, pegando suas mãos. Então vamos ter medo juntos. Mas você não vai estar sozinho nisso. Não vou te deixar porque sua conta bancária diminuiu. Não sou como as pessoas que você achava que só se importavam com seu dinheiro. Como você consegue ser tão forte? Porque cresci sem dinheiro e aprendi que dá para ser feliz mesmo assim, respondeu Luana. Porque sei que amor não se compra e não se vende. Se constrói dia a dia com ações pequenas e decisões conscientes. Durante os meses seguintes, a vida mudou drasticamente. Rafael teve que vender seu carro de luxo. Reduziram drasticamente os gastos. Cancelaram os planos para um casamento elaborado que a mãe dele vinha pressionando para ter. Mudaram-se juntos para um apartamento menor em Santana para reduzir custos. Luana viu Rafael em seus piores momentos. Viu ele chorar de frustração quando outro empréstimo foi negado. Viu ele ter ataques de pânico à meia-noite, convencido de que havia arruinado a vida dele e dela. Viu ele encarar a realidade de que o sucesso não era permanente e que tudo o que havia construído podia desmoronar. Mas também viu sua resiliência. Viu como, mesmo exausto, levantava toda manhã e continuava lutando. Viu como aprendeu a pedir ajuda, algo que nunca havia feito antes. Viu como lentamente reconstruía, não só seu negócio, mas sua relação com o trabalho em si. Antes, meu valor estava completamente amarrado à minha conta bancária, confessou numa noite enquanto lavavam louça juntos, algo que ele nunca havia feito na vida anterior. Se tinha dinheiro, valia alguma coisa. Se não tinha, era um fracasso. E agora? Agora estou aprendendo que meu valor está em quem eu sou, não no que possuo, disse, secando um prato cuidadosamente. Em como trato as pessoas, nas promessas que mantenho, no homem que escolho ser todo dia. Uma tarde, Luana chegou em casa depois de um dia longo de trabalho e encontrou Rafael no chão do apartamento, cercado de documentos. Estava chorando silenciosamente. O que aconteceu? Perguntou alarmada. O advogado ligou, disse com voz afogada. Vamos recuperar parte do dinheiro, mas não tudo. A empresa vai sobreviver, mas vai ser muito menor. Vou ter que demitir metade da equipe. Pessoas que confiaram em mim, que têm famílias. Luana sentou ao lado dele no chão. Sinto muito. No caminho todo para cá, pensava em como te contar. Em como explicar que o homem com quem você decidiu casar não é mais o empresário bem-sucedido, mas alguém que mal está sobrevivendo. Rafael olhou para ela com olhos vermelhos. E tinha medo de que você me visse diferente. Eu te vejo diferente, admitiu Luana, e viu como ele se encolheu. Te vejo mais forte, mais humano, mais real. O homem que conheci era impressionante, mas esse homem que está lutando e sendo vulnerável e ainda assim não desiste, é extraordinário. Como você pode dizer isso? Porque é verdade. O dinheiro só te fazia bem-sucedido. As dificuldades estão te fazendo sábio, disse Luana limpando as lágrimas dele. E prefiro passar minha vida com um homem sábio do que com um simplesmente rico. Rafael a abraçou então, e naquele abraço havia gratidão e alívio e um amor mais profundo que nunca. As crises não destroem o amor verdadeiro, o refinam, queimam as partes superficiais e deixam só o essencial. E às vezes descobrimos que o que resta depois do fogo é mais valioso que tudo que perdemos nas chamas. A reconstrução foi lenta e dolorosa. A empresa de Rafael sobreviveu, mas por pouco. De 40 funcionários, reduziu para 12. De escritórios modernos na Avenida Paulista, mudaram para um espaço mais modesto em Pinheiros. Os contratos grandes foram substituídos por projetos menores, mas estáveis. Durante esse período escuro, algo inesperado aconteceu. Luana floresceu profissionalmente. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo ofereceu a ela a direção de um programa de educação musical, um cargo que permitiria levar arte para escolas de toda a cidade. Era a oportunidade de sua vida, trabalhando meio período para poder estar presente para Rafael, mas fazendo o que amava em escala maior. A ironia não passou despercebida. Enquanto a carreira dele se contraía, a dela se expandia.
Tem certeza de que quer aceitar? Perguntou Rafael quando ela contou sobre a oferta. Com tudo o que está acontecendo comigo, talvez não seja o melhor momento. Luana o olhou fixamente. Você está me dizendo para recusar meu sonho porque você está passando por dificuldades? Não, eu só... Rafael parou, reconhecendo a hipocrisia. Você está certa. Aceita. Claro que você deve aceitar. Mas Luana podia ver a tensão na mandíbula dele, o orgulho masculino ferido que tentava esconder. Me olha, disse firmemente. Seu valor não é determinado por quem ganha mais dinheiro. Sua masculinidade não está ameaçada porque minha carreira está crescendo enquanto a sua se reconstrói. Somos um time. Às vezes um carrega mais peso, às vezes o outro. Isso não muda quem somos. Eu sei, disse Rafael, mas a voz soava insegura. É só que a vida inteira fui definido pelo meu sucesso profissional. E agora você está sendo definido por algo mais importante. Como lida com o fracasso, completou Luana. E como apoia a pessoa que ama mesmo quando seu próprio ego está machucado. Rafael a olhou por um longo momento, depois assentiu devagar. Você está certa. De novo, aceita o trabalho. Estou orgulhoso de você. E estava. Mas Luana também notava os momentos de tensão. Quando amigos perguntavam sobre o trabalho dele, e ele tinha que explicar a redução. Quando a família dele fazia comentários sobre tempos difíceis. Quando percebia que ela pagava o jantar porque o cartão de crédito dele havia sido recusado. Uma noite, depois de um evento de trabalho de Luana, onde ela havia brilhado apresentando seu novo programa para autoridades municipais, voltaram para casa em silêncio. Rafael dirigia com tensão visível nos ombros. O que foi? Perguntou Luana finalmente. Nada, Rafael. Ele suspirou parando num sinal vermelho. Todo mundo perguntava por você essa noite. Sobre seu programa, suas conquistas, seus planos. E quando alguém finalmente me perguntou sobre minha empresa, ficou um silêncio constrangedor porque todo mundo sabe que quase quebrou. Me senti invisível, como se fosse só sua companhia. Luana sentiu uma pontada de dor, mas também frustração. Então você quer que eu brilhe menos para seu ego se sentir melhor? Não, disse Rafael rapidamente. Não, claro que não. É só que é mais difícil do que pensei. Ver tudo que construí desmoronar enquanto você acende. Não estou orgulhoso de me sentir assim, mas é a verdade. Aprecio sua honestidade, disse Luana suavemente. Mas preciso que entenda uma coisa. Durante meses te apoiei enquanto estava em crise. Não reclamei quando chegava em casa à meia-noite. Não disse nada quando cancelamos planos porque você tinha reuniões de emergência. Te segurei quando chorava. Te animei quando queria desistir. Fiz tudo isso porque te amo e porque é isso que companheiros fazem. Eu sei. Então agora preciso que faça o mesmo por mim. Que celebre meus sucessos sem se sentir ameaçado. Que fique orgulhoso sem reservas, porque meu crescimento profissional não é seu fracasso pessoal. São duas coisas completamente separadas. Rafael estacionou na frente do prédio deles e desligou o motor. Virou-se para ela e havia lágrimas em seus olhos. Você tem toda a razão. E sou um idiota por te fazer sentir que seu sucesso é um problema. Você não é idiota, é humano, disse Luana, pegando a mão dele. Mas precisa trabalhar nisso. Porque se vamos passar a vida juntos, vai ter épocas onde eu estou em cima e você embaixo, e épocas onde seja o contrário. E precisamos conseguir celebrar um ao outro, não importa qual seja. Vou fazer isso, prometeu Rafael. Vou trabalhar no meu ego, nas minhas inseguranças, em tudo que for necessário. Porque você está certa. Somos um time. E um bom time comemora quando qualquer membro ganha. 2 meses depois, durante um jantar tranquilo em casa, Luana fez um anúncio que mudaria tudo novamente. Estou grávida, disse simplesmente mostrando o teste. Rafael ficou paralisado, o garfo suspenso no meio do caminho até a boca. O quê? Grávida. De 6 semanas, acho. A expressão no rosto dele passou por uma dúzia de emoções em segundos. Choque, medo, alegria, pânico, amor. Mas o momento, com a empresa mal se recuperando e... Eu sei, disse Luana, a voz tremendo levemente. Não estava no planejamento.
mas é o que temos. Rafael largou o garfo, levantou-se e caminhou até a janela, olhando a cidade iluminada. Estou com medo, admitiu finalmente. Medo de não conseguir prover o que um bebê precisa. Medo de ser o tipo de pai que fica tão obcecado com o trabalho que perde os momentos importantes. Medo de tudo. Luana se aproximou dele, colocando a mão nas costas dele. Eu também estou com medo, mas também tenho fé. Fé em nós, no que construímos, no que superamos juntos. Rafael virou e havia lágrimas correndo por suas bochechas. Como você faz isso? Como sempre encontra força quando estou desmoronando? Porque te vi fazer o mesmo por mim. Quando duvidava do meu valor, você me mostrou que eu valia. Agora é minha vez de te mostrar que você consegue. Luana pegou o rosto dele entre as mãos. Vai ser um pai maravilhoso. Não pelo dinheiro que pode dar, mas pelo amor que tem para compartilhar. Eu te amo, disse Rafael abraçando-a. Te amo tanto, e já amo esse bebê que nem consigo ver ainda. Então isso é suficiente, sussurrou Luana. O amor sempre foi suficiente. Às vezes a vida joga exatamente o que não pedimos no momento em que menos estamos preparados. E descobrimos que esses momentos não são castigos, mas oportunidades para provar que somos mais fortes do que achávamos possível. A gravidez de Luana foi complicada desde o início. Enjoos severos durante os primeiros 4 meses a deixaram fraca e desidratada. Teve que reduzir as horas no programa municipal, algo que a frustrava profundamente, porque acabara de começar a construir seu legado profissional. Rafael se transformou. O homem que vinha lutando com o próprio ego se tornou o cuidador mais dedicado. Preparava refeições leves a toda hora, limpava o apartamento sem reclamar, conduzia reuniões de casa para estar perto quando ela precisasse. Você não precisa fazer tudo isso, disse Luana numa tarde enquanto ele massageava seus pés inchados. Preciso sim, respondeu simplesmente. Você me disse que amor é uma escolha diária. Então, escolho cuidar de você todos os dias. Mas o estresse financeiro persistia. Com Luana trabalhando menos horas e os gastos médicos se acumulando, o dinheiro ficou mais apertado que nunca. Rafael trabalhava incansavelmente para conseguir novos contratos, frequentemente até altas horas da noite. A tensão começou a vazar para o relacionamento. Você precisa descansar, disse Luana uma noite, encontrando-o às 2 da manhã revisando propostas. Preciso terminar isso. Rafael, você vai ficar doente. Então que eu fique doente, explodiu. Mas pelo menos vou saber que fiz tudo o que pude para minha família ter o que precisa. Sua família precisa que você esteja saudável e presente, não rico e ausente, respondeu Luana, a voz cansada. Fácil para você falar. Não é você quem está falhando como provedor. As palavras ficaram suspensas no ar como veneno. É isso que você pensa? Que está falhando? Perguntou Luana, a mágoa evidente na voz. Rafael fechou os olhos, esfregando o rosto com cansaço. Não sei. Talvez. Olha esse lugar. Apontou ao redor do apartamento pequeno. Isso não é o que imaginei quando pensava em ter família. E o que imaginou? Uma mansão? Carros de luxo? Tudo que você perdeu? Imaginei poder dar segurança, gritou Rafael. Imaginei não ter que contar cada real. Imaginei que meu filho não ia crescer se perguntando por que o pai é um fracasso. Nosso filho não vai pensar isso, disse Luana firmemente. A menos que você ensine ele a medir valor em dinheiro em vez de amor. Rafael se deixou cair na cadeira, toda a luta drenando dele. Estou tão cansado, sussurrou. Cansado de lutar, de fingir que estou bem, de sentir que não sou suficiente. Luana se aproximou devagar, os próprios olhos cheios de lágrimas. Então para de lutar sozinho. Me deixa ajudar a carregar esse peso. Não quero que você tenha que fazer isso. Era para eu ser quem cuida de você. O amor não funciona assim, disse Luana, se ajoelhando na frente dele com dificuldade. Não é uma pessoa cuidando da outra. São as duas pessoas se cuidando mutuamente. Às vezes você me carrega, às vezes eu te carrego. É isso que significa ser parceiro. Rafael finalmente se quebrou, chorando abertamente de um jeito que ela nunca tinha visto. Todo o estresse, o medo, a vergonha, a pressão, saiu em ondas. E Luana o segurou, permitindo que fosse vulnerável,
permitindo que fosse humano. Quando finalmente se acalmou, ela falou suavemente: "Vamos fazer algumas mudanças. Primeiro, estabelecer horário fixo de trabalho para você. Nada de trabalhar até de madrugada. Segundo, vamos falar com um consultor financeiro sobre como administrar melhor o dinheiro que temos. Terceiro, vamos fazer terapia de casal." "Porque isso", apontou entre eles, "é valioso demais para perder por orgulho ou medo." "Achei que podia dar conta sozinho", admitiu Rafael. "Ninguém dá conta de tudo sozinho. Essa é a ilusão perigosa que a masculinidade tradicional vende, que homens têm que ser fortes e autossuficientes sempre, mas a força de verdade é saber quando pedir ajuda." Durante as semanas seguintes, implementaram as mudanças. Rafael começou terapia individual além das sessões de casal. Aprendeu a falar sobre seus medos em vez de enterrá-los no trabalho. Luana aprendeu a comunicar as próprias necessidades em vez de assumir que tinha que ser forte sempre. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. No 6º mês de gravidez, durante uma revisão de rotina, o médico detectou irregularidades. Nada imediatamente perigoso, mas exigia um monitoramento cuidadoso e possivelmente repouso absoluto na cama. "Coisas piores poderiam acontecer", disse Luana naquela noite, tentando se manter positiva. "O bebê está bem. Eu estou bem. Só preciso descansar mais." Mas Rafael viu o medo nos olhos dela, o mesmo medo que sentia. "Vou cuidar de você", prometeu, "dos dois. E não vou desmoronar dessa vez." E não desmoronou. Durante os 3 meses seguintes, enquanto Luana ficava em repouso quase total, Rafael se tornou a rocha dela. Cozinhava, limpava, trabalhava de casa, a entretinha com histórias e música. Leu livros sobre paternidade, preparou o pequeno quarto extra como quarto do bebê com as próprias mãos, pintando paredes e montando móveis de segunda mão com amor e cuidado. Uma noite, enquanto pintava a última parede do quarto do bebê de um amarelo suave, Luana o observou da porta. "Sabe o que eu estava pensando?" perguntou. "O quê?" "Que se tivesse casado com o Rafael que conhecia há 2 anos, estaria contratando decoradores profissionais para fazer isso. Mas fico feliz de ter ficado com esse Rafael, que pinta paredes ele mesmo e coloca amor em cada pincelada." Rafael sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Esse Rafael também está feliz, porque aquele outro Rafael não sabia o que realmente importa. "E o que importa?" "Isso", disse apontando ao redor do quarto pequeno e simples. "Criar um espaço seguro para nosso bebê. Não com dinheiro, mas com amor. Não com perfeição, mas com esforço genuíno. Estamos construindo um lar, não uma casa. Os túneis mais escuros da vida nos ensinam verdades que a luz nunca revela. Nos ensinam quem realmente somos quando todas as pretensões são tiradas. E às vezes, descobrimos que somos mais fortes, mais resilientes, mais capazes de amor do que jamais imaginamos." O nascimento da filha deles, que chamaram de Luna, foi o evento mais transformador na vida de ambos. Depois de 22 horas de trabalho de parto no Hospital das Clínicas, com Rafael segurando a mão de Luana a cada segundo, a pequena chegou ao mundo às 5h47 da manhã, justo quando os primeiros raios de sol tocavam as janelas. Quando a enfermeira colocou Luna nos braços de Luana, algo mudou fundamentalmente no universo. Não só para eles dois, mas no entendimento deles sobre o que significa o amor. "Ela é perfeita", chorou Luana, olhando o rostinho enrugado da filha. "Igual à mãe", disse Rafael, lágrimas correndo livremente por suas bochechas, enquanto tocava a mãozinha que imediatamente se agarrou ao dedo dele. Os primeiros meses de paternidade foram um caos bonito e exaustivo. Noites sem dormir, fraldas infinitas, preocupações constantes sobre cada chorinho ou espirro. Mas também foram meses de um amor tão puro que doía. Rafael descobriu que conseguia trocar fraldas às 3 da manhã e cantar canções de ninar desafinadas que milagrosamente acalmavam Luna. Luana encontrou uma força que não sabia que possuía, navegando a depressão pós-parto com a ajuda de terapia e o apoio inabalável de Rafael. "Você alguma vez se arrepende?" perguntou Luana uma noite enquanto amamentava Luna na poltrona desgastada. "De toda essa vida,
Poderia ter tido tanto mais com alguém diferente. Rafael, preparando mamadeiras na cozinha pequena, parou. Vem aqui, disse. Com Luna nos braços, Luana caminhou até ele. Rafael envolveu as duas num abraço. Olha isso, sussurrou. Olha o que temos. Não uma mansão, não carros de luxo, não contas bancárias impressionantes. Mas temos isso. Você, eu, nossa filha. Temos amor que sobreviveu perdas financeiras, crises pessoais, medos paralisantes. Temos algo real, algo que construímos com nossas próprias mãos e corações. Como eu poderia me arrepender disso? Durante esse tempo, algo inesperado aconteceu. A empresa de Rafael começou a se recuperar de verdade. Não voltou a ser o gigante que era antes, mas se estabilizou, cresceu devagar, mas constantemente. Novos contratos chegaram, não os massivos de antes, mas consistentes e sustentáveis. Um dia, 6 meses depois do nascimento de Luna, Rafael chegou em casa com notícias inesperadas. Lembra da pizzaria na Vila Madalena? Onde tivemos nosso primeiro encontro? Claro. Seu Giuseppe está fechando. Está velho demais para continuar. Não tem família para assumir o negócio. Rafael sentou ao lado dela. Estava pensando. E se a gente comprasse? Nós? Uma pizzaria? Luana olhou surpresa. Rafael, não sabemos nada sobre administrar restaurante. Dá para aprender. E pensa, aquele lugar representa nosso começo. Poderíamos transformar em algo especial. Um espaço que serve comida boa, mas também é um centro comunitário. Noites de música ao vivo onde você toca, eventos para escolas locais, um lugar que combine o que eu sei fazer, negócios com o que você ama. Música e comunidade. Luana considerou a ideia durante vários dias. Era loucura, impraticável, arriscado. Também era perfeitamente eles. Vamos fazer, disse finalmente. Mas com condições. Não pode consumir todo o nosso tempo. Luna tem que ser prioridade. E tem que ser realmente algo que fazemos juntos, não seu projeto onde eu ocasionalmente ajudo. Fechado, concordou Rafael, beijando-a. Sócios em tudo. Vida, amor e agora pizza. A compra da pizzaria foi modesta. Giuseppe fez um bom preço porque sabia que respeitariam o legado do lugar. Passaram 3 meses reformando com as próprias mãos quando podiam, com Luna num cercadinho perto, enquanto pintavam paredes e lixavam mesas. A irmã de Rafael, Fernanda, veio visitá-los durante a reforma. Foi a primeira vez que a viam desde antes do nascimento de Luna. Então é nisso que você se transformou, disse, olhando ao redor com desdém mal escondido. De empresário de tecnologia para dono de pizzaria. Não me transformei em nada, respondeu Rafael calmamente, continuando a pintar. Me expandi. Agora tenho uma família, um negócio que amo e uma vida que realmente vale a pena viver. Mamãe e papai estão decepcionados, disse Fernanda. Tinham tantas esperanças para você. As esperanças deles para mim nunca incluíram minha felicidade, disse Rafael, finalmente largando o pincel e encarando a irmã. Só incluíam dinheiro e status. Estou construindo algo diferente, uma vida baseada em amor e propósito. Que nobre! Fernanda zombou. E quando sua filha crescer e quiser coisas que você não pode dar? Quão nobre vai soar então? Luana, que vinha escutando em silêncio, falou. Vamos ensinar o que meus pais me ensinaram. Que o valor de uma pessoa não está no que possui, mas em quem é. Que a verdadeira riqueza é amor, família, comunidade. Que ajudar os outros importa mais que impressionar estranhos. Que idealista, disse Fernanda com uma risada amarga. Talvez, respondeu Luana. Mas prefiro ideais bonitos do que cinismo vazio. Depois que Fernanda foi embora, Rafael abraçou Luana. Obrigado por me defender. Nos defender. Sempre, disse Luana. Somos um time, lembra? A pizzaria abriu 6 semanas depois. Não foi um evento glamuroso. Não teve imprensa nem celebridades. Só amigos, vizinhos, as famílias dos alunos de Luana e alguns clientes fiéis do Giuseppe. Mas estava cheia de alegria, de música, de amor. Rafael trabalhava na cozinha com o novo chefe que havia treinado. Luana tocava piano nas noites de música ao vivo, com Luna dormindo num Moisés perto.
Não era perfeito. Teve noites de estresse quando os pedidos se acumulavam ou quando Luna chorava inconsolável. Mas era deles. Uma noite, depois de fechar enquanto limpavam juntos, Rafael pegou a mão de Luana. Sabe quando percebi que realmente havia mudado? Perguntou. Quando? Hoje. Um amigo da faculdade veio, alguém que costumava ir aos meus escritórios chiques. Viu isso. Apontou ao redor da pequena pizzaria. E esperei me sentir envergonhado. Mas em vez disso senti orgulho. Porque isso é real. Isso é meu. Nosso. Não construí com investimentos de outros ou com a ajuda de família influente. Construímos você e eu, com nossas próprias mãos. Estou orgulhosa de você, disse Luana, do homem que você se tornou. Graças a você, respondeu ele. Você me ensinou o que realmente importa. O sucesso verdadeiro não se mede na altura que alcança, mas na profundidade de significado que constrói. Não enquanto impressiona estranhos, mas enquanto a alegria compartilha com quem ama. Não no que acumula, mas no que cria. 3 anos depois de abrir a pizzaria, a vida havia encontrado um ritmo bonito. O restaurante era bem-sucedido em termos modestos, mas sustentáveis. A empresa de tecnologia de Rafael continuava operando de forma estável com a equipe pequena. O programa municipal de Luana havia crescido, levando música para 30 escolas em São Paulo. Luna tinha 3 anos e meio, uma menina curiosa com os olhos castanhos escuros do pai e a paixão pela música da mãe. Cantava constantemente, criava melodias improvisadas e adorava ajudar na pizzaria aos sábados, usando o próprio aventalzinho. Numa tarde de primavera, enquanto Luana preparava o jantar no apartamento, o telefone tocou. Era Maurício, o pai de Rafael. Oi, Maurício, cumprimentou Luana com cautela cortês. As relações com a família de Rafael haviam melhorado marginalmente, mas seguiam tensas. Luana, preciso falar com você e com meu filho, disse com voz inusualmente suave. Podem vir a Campos do Jordão esse fim de semana? É importante. Quando chegaram no sábado, encontraram Maurício visivelmente envelhecido, mais frágil do que lembravam. Beatriz estava ao lado dele, os olhos vermelhos de chorar. O que aconteceu? Perguntou Rafael preocupado. Recebi diagnóstico de câncer de pâncreas há 3 meses, disse Maurício diretamente. Os médicos me dão talvez 1 ano se tiver sorte. O silêncio preencheu a sala elegante. Luna, sentindo a tensão, se aproximou de Luana. Não sei como dizer isso depois de tudo, continuou Maurício. Mas esses meses me fizeram pensar muito sobre minha vida, sobre as decisões que tomei, sobre as coisas que valorizei. Olhou diretamente para Rafael. Eu estava errado, filho. Sobre tudo. Sobre o que significa sucesso, sobre o que importa na vida, sobre Luana. Beatriz soluçou suavemente, mas assentiu. Passei a vida construindo dinheiro e status, continuou Maurício. Sacrifiquei tempo com minha família. Perdi momentos importantes. E para quê? Agora que estou morrendo, o que significa realmente todo esse dinheiro? Levantou-se devagar e caminhou até onde Luna brincava tranquilamente com seus brinquedos. Essa menina, disse, a voz quebrando. Mal a conheço. Minha própria neta e mal a vi, porque estava orgulhoso demais para aceitar que meu filho escolheu um caminho diferente do que eu queria para ele. Maurício virou-se para Luana. Devo a você um pedido de desculpas enorme. Te julguei sem conhecer. Te considerei inferior porque não vinha de dinheiro. Mas você deu ao meu filho algo que todo o meu dinheiro nunca pôde. Amor verdadeiro, propósito real, uma família linda. As lágrimas corriam pelas bochechas de Luana. Obrigada por dizer isso, sussurrou. Durante aquele fim de semana algo sarou. Não completamente, porque algumas feridas são profundas demais para desaparecer por completo. Mas começou um processo de reconciliação. Maurício perguntou a Rafael sobre o restaurante, sobre a vida, sobre os sonhos, e realmente escutou as respostas. Beatriz passou tempo com Luna, lendo histórias e brincando, chorando silenciosamente por todo o tempo perdido. Podemos visitar mais seguido? Perguntou Beatriz antes de irem embora. Sei que não mereço seu perdão, mas gostaria de conhecer minha neta antes que seja tarde demais para Maurício. Rafael olhou para Luana, que assentiu suavemente.
Gostaríamos disso, disse ele. Na viagem de volta para São Paulo, com Luna dormindo no banco de trás, Rafael pegou a mão de Luana. Durante anos quis que minha família me aceitasse, nos aceitasse, que vissem o que eu vejo em você, em nós. E agora? Agora percebo que a aceitação deles, embora agradável, nunca foi necessária, porque já temos tudo o que importa. Mas fico feliz de que finalmente estejam abrindo os olhos, disse Luana. Não por nós, mas por eles. Seria triste se Maurício morresse, sem conhecer a alegria que esteve disponível esse tempo todo. Durante os meses seguintes, Maurício e Beatriz visitaram regularmente. Maurício chegou a conhecer Luna, rindo das canções improvisadas e histórias elaboradas dela. Beatriz aprendeu com Luana como fazer pão caseiro, como tocar melodias simples no piano. Uma noite, depois de um jantar de família na pizzaria, Maurício chamou Rafael à parte. Olha o que você construiu, disse, os olhos percorrendo a pequena pizzaria cheia de famílias rindo, música tocando suavemente, amor palpável no ar. Isso é mais valioso que qualquer império corporativo que construí, porque isso toca vidas de verdade. Aprendi com seus erros, disse Rafael honestamente, e com seus acertos. Me ensinou a trabalhar duro, a ter integridade, a não desistir. Só apliquei essas lições a objetivos diferentes. Objetivos melhores, corrigiu Maurício. Você é um homem melhor do que jamais fui. Só sou diferente, disse Rafael. E tive uma professora melhor. Olhou para Luana, que estava tocando piano enquanto Luna cantava junto. Maurício seguiu o olhar dele. Cuida dela, não por mim, mas porque é raro encontrar amor verdadeiro nesse mundo. E quando você encontra, vale mais que todo o dinheiro que pode imaginar. Eu sei, pai. Acredite. Eu sei. O perdão não significa esquecer as feridas ou fingir que a dor nunca existiu. Significa escolher se libertar do peso do ressentimento, não pelos que te machucaram, mas por você mesmo. Significa permitir que as pessoas mudem, cresçam, vejam seus erros. Significa reconhecer que todos estamos fazendo o melhor que podemos com a consciência que temos em cada momento. Maurício morreu 6 meses depois, em paz, cercado de sua família. Nos últimos dias, sussurrou para Rafael: não desperdice nenhum dia. Ame forte. Viva conscientemente. Não cometa meus erros. E no funeral, quando Rafael fez o elogio, falou não sobre as conquistas financeiras do pai, mas sobre seus últimos meses. Sobre como havia encontrado sabedoria no final. Sobre como havia escolhido amor no lugar de orgulho. Sobre como havia demonstrado que nunca é tarde demais para mudar. 5 anos depois do primeiro encontro naquela pizzaria, Rafael e Luana ficaram de pé no mesmo lugar, agora deles, se preparando para uma celebração especial. Era o aniversário da abertura do restaurante, mas mais importante, era uma celebração da vida juntos. A pizzaria havia evoluído em algo mais que um negócio. Era um centro comunitário, onde eram dadas aulas de música gratuitas aos domingos, onde famílias do bairro celebravam aniversários, onde artistas locais expunham obras nas paredes. Os lucros eram modestos, mas suficientes, e a satisfação era imensa. Luna, agora com quase 5 anos, corria entre as mesas distribuindo flores que havia feito na aula. Júlia, a melhor amiga de Luana, ajudava a decorar junto com outros amigos. Os pais de Luana estavam lá, o pai dela agora orgulhoso e vocal sobre as conquistas da filha. Eu estava errado sobre muitas coisas, havia dito a Rafael recentemente, mas nunca sobre você. Vi desde o começo que você era diferente, só precisava de tempo para confiar. Beatriz, agora viúva, mas mais suave e presente, brincava com Luna, a relação de avó e neta que havia florescido nos últimos anos. Enquanto preparavam o espaço, Rafael pediu que Luana se sentasse ao piano. Agora? Perguntou ela. Falta meia hora para todo mundo chegar. Especialmente agora, disse ele. Toca alguma coisa, o que quiser. Luana tocou Baquianas Brasileiras, a peça que estava tocando quando Rafael a pediu em casamento na Sala São Paulo anos atrás. Seus dedos dançavam sobre as teclas, com a confiança que vem de anos de prática e amor pela arte. Quando terminou, encontrou Rafael com lágrimas nos olhos. O que foi? Perguntou se aproximando dele. Estava lembrando, disse.
do homem que era quando você entrou na minha vida. Tão perdido, tão vazio, definido completamente por dinheiro e sucesso. E olha quem sou agora. E quem você é agora? Sou pai, marido, parceiro, amigo, membro da comunidade. Sou tantas coisas mais importantes que empresário bem-sucedido. Rafael pegou as mãos dela. Você me salvou, sabia? Não te salvei, corrigiu Luana. Te mostrei que podia se salvar sozinho, que tinha valor além do dinheiro. Mas o trabalho de mudar, de crescer, de escolher uma vida diferente, isso você fez. A celebração naquela noite foi perfeita na imperfeição. O forno superaqueceu temporariamente. Uma criança derrubou o suco no chão. O microfone chiou durante o primeiro discurso. Mas ninguém se importou. Todos riram, ajudaram a limpar, fizeram funcionar. À meia-noite, depois que todos foram embora, Rafael e Luana sentaram juntos numa das mesas, exaustos, mas felizes. Luna dormia num cantinho aconchegante que haviam preparado especificamente para essas noites longas. Lembra o que me disse naquela noite em Ubatuba? Perguntou Luana de repente. Nossa primeira vez juntos? Prometo ser gentil, citou Rafael imediatamente. Lembro todos os dias. Você manteve essa promessa? Rafael considerou a pergunta seriamente. Não perfeitamente. Teve momentos onde fui brusco com minhas palavras, onde meu ego se meteu no meio, onde deixei o medo me fazer ser menos que gentil. Mas toda vez reconheci o erro, pedi perdão, tentei fazer melhor. É isso que significa a promessa, disse Luana. Não perfeição, mas esforço consciente. Não nunca falhar, mas sempre voltar a tentar. E você? Perguntou Rafael. Sente que fui gentil o suficiente com seu coração? Luana pensou em todos os anos juntos, as brigas e as reconciliações, os momentos de frustração e os de pura alegria, as vezes que ele havia falhado e as muitas vezes que acertou. Acho que me deu algo melhor que perfeição, respondeu. Me deu realidade. Me mostrou que amor verdadeiro não é ausência de problemas, mas presença nos problemas. É escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. É escolher crescer quando seria mais confortável ficar igual. É escolher honestidade no lugar de proteger o ego. E isso é suficiente? Isso é tudo. Beijaram-se então, um beijo que continha anos de história, de luta, de amor testado e fortalecido por cada desafio enfrentado juntos. Quando se separaram, Luana disse: tem mais uma coisa, algo que queria te contar especialmente hoje à noite. O quê? Estou grávida de novo, sorriu ao ver a expressão de choque absoluto dele. De 2 meses. Rafael processou a informação, o rosto passando por múltiplas emoções. Outro bebê, disse finalmente. Você está feliz? Estou apavorada, admitiu Luana. E feliz, e preocupada, e empolgada. E você? O mesmo, riu Rafael. Exatamente o mesmo. Mas também sei que dá para fazer, porque já fizemos coisas mais difíceis. Sobrevivemos perdas financeiras, crises de identidade, pressão familiar, tudo enquanto mantínhamos nosso amor intacto. Mais que intacto, corrigiu Luana. Mais forte. Naquela noite, enquanto voltavam para casa caminhando sob as estrelas de São Paulo, com Luna dormindo nos braços de Rafael, Luana teve uma realização profunda. Toda a jornada, todas as lutas, todos os momentos de dúvida haviam sido necessários. Não para provar nada para ninguém, mas para provar para si mesmos que eram mais fortes do que acreditavam. O amor que compartilhavam não era o amor de conto de fadas que havia imaginado quando criança. Era melhor. Era real, complicado, desafiador e profundamente satisfatório. Era trabalho diário e recompensa constante. Era escolher ser gentil mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. E compreendeu que naquela primeira noite, quando Rafael havia sussurrado, prometo ser gentil, não estava só fazendo uma promessa sobre sexo ou romance. Estava fazendo uma promessa sobre toda a vida juntos. Uma promessa de tratar o coração dela, os medos dela, os sonhos dela, com a ternura que mereciam. Uma promessa de ver o valor dela mesmo quando ela não conseguisse ver. Uma promessa de escolhê-la todos os dias, nos momentos grandes e pequenos. O amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito.
é encontrar alguém imperfeito e escolher vê-lo perfeitamente. É reconhecer as rachaduras e amá-las também, porque essas rachaduras contam a história de uma vida vivida, de batalhas lutadas, de sabedoria conquistada. O amor verdadeiro é promessa cumprida, dia após dia, na gentileza persistente que constrói um mundo onde duas pessoas podem ser completamente elas mesmas. 10 anos depois daquele primeiro encontro, Luana acordou numa manhã de sábado, com o sol se infiltrando pelas cortinas do quarto. O apartamento era o mesmo de Santana. Nunca haviam se mudado para o lugar maior que podiam agora pagar. Esse espaço tinha história demais, amor demais impregnado nas paredes. Podia ouvir Rafael na cozinha, o som de panelas e sua voz cantando suavemente. Luna, agora com quase 10 anos, praticava piano na sala, se preparando para o primeiro recital público. O segundo bebê, um menino que chamaram de Theo, agora com 4 anos, provavelmente estava ajudando o pai a cozinhar, o que geralmente significava mais bagunça que ajuda. Luana levantou devagar, se permitindo um momento para absorver a cena. Essa vida ordinária e extraordinária que haviam construído. Na cozinha, encontrou exatamente o que esperava. Rafael, com avental coberto de farinha, tentando fazer panquecas enquanto Theo decorava a mesa com flores que claramente havia arrancado do pequeno jardim da varanda. "Bom dia, amor", cumprimentou Rafael, beijando-a. "Estamos fazendo um café especial." "Especial por quê?" "Porque é sábado, a gente precisa de outra razão?" Luana sorriu. Essa era a vida que haviam escolhido. Encontrar o especial no ordinário, celebrar os pequenos momentos, construir memórias não com grandes eventos, mas com atenção constante. Depois do café, enquanto Luna praticava e Theo brincava, Rafael e Luana sentaram na pequena varanda com café, um ritual de sábado que protegiam zelosamente. "No que você está pensando?" perguntou Rafael, notando sua expressão contemplativa. "Em tudo", respondeu Luana. "Em como chegamos aqui. Em todas as vezes que quase não conseguimos. Em como cada crise nos fez mais fortes em vez de nos separar. Algum arrependimento?" Luana considerou a pergunta honestamente. "Nenhum sobre nós. Alguns sobre como lidei com certas situações. Queria ter sido mais corajosa antes. Queria ter confiado mais no meu próprio valor desde o começo, em vez de deixar as opiniões dos outros me definirem por tanto tempo. Mas você chegou lá", apontou Rafael. "E a jornada te fez quem você é. Uma mulher incrivelmente forte que dirige um dos programas de educação musical mais bem-sucedidos de São Paulo. Uma mãe que está criando filhos para entender que valor está no caráter, não nas posses. Uma parceira que me ensinou mais sobre a vida em 10 anos do que aprendi nos 38 anteriores." "E você?" perguntou Luana. "Arrependimentos?" "Só um", disse Rafael. "Não ter te conhecido mais jovem. Ter desperdiçado tantos anos perseguindo coisas erradas. Mas aí me lembro que talvez precisasse daquele caminho para apreciar isso de verdade." Naquela tarde, a família foi para a pizzaria, que agora era administrada principalmente por um gerente confiável, enquanto Rafael focava mais na empresa de tecnologia, que havia crescido novamente, mas de forma diferente, com valores diferentes, prioridades diferentes. Enquanto se preparavam para a noite de música ao vivo, um evento semanal que havia se tornado instituição do bairro, um casal jovem entrou timidamente. "Desculpa", disse a garota. "Ouvimos dizer que esse é o lugar onde vocês se conheceram. E nós, bem, acabamos de noivar e queríamos comer onde tudo começou para vocês." Luana e Rafael se olharam surpresos e comovidos. "Como ficaram sabendo da nossa história?" perguntou Luana. "Está por todo o bairro", disse o rapaz. A professora e o empresário que construíram uma vida bonita em vez de uma impressionante. Que escolheram amor no lugar de status, realidade no lugar de perfeição. Rafael deu a eles a melhor mesa, insistiu que a comida era cortesia da casa, e durante o jantar sentou com eles brevemente. "Algum conselho?" perguntou a garota. "Para fazer durar." Rafael olhou para Luana, que assentiu para que ele respondesse. "Seja gentil", disse simplesmente, "especialmente quando for difícil."
especialmente quando estiver cansado ou frustrado ou com medo. Escolha a gentileza no lugar de ter razão. Escolha a compaixão no lugar de orgulho. E quando falhar, porque vai falhar, reconheça rápido e tente de novo. E lembrem, acrescentou Luana, que amor verdadeiro não é sentimento constante, é decisão constante. Alguns dias vão amar sem esforço. Outros dias vão ter que escolher amar ativamente, apesar das dificuldades. Esses dias difíceis são os que realmente constroem algo duradouro. Naquela noite, depois que a pizzaria fechou e as crianças estavam dormindo, Luana e Rafael ficaram no apartamento silencioso, deitados no sofá. Sabe o que me deixa mais feliz? Perguntou Luana. O quê? Que nossos filhos estão crescendo vendo amor de verdade. Não amor perfeito de filme, mas amor real onde mamãe e papai às vezes brigam, mas sempre se reconciliam. Onde às vezes estamos estressados, mas nos apoiamos. Onde comemoramos sucessos pequenos e enfrentamos fracassos juntos. Estão aprendendo que relacionamentos exigem trabalho, concordou Rafael, mas que esse trabalho vale absolutamente a pena. Luna me perguntou outro dia se alguma vez me arrependi de ter casado com você, compartilhou Luana. E o que você disse? Disse a verdade. Que teve momentos muito difíceis, momentos onde estava com medo ou frustrada, ou duvidando, mas que mesmo nesses momentos mais escuros, nunca desejei não ter te conhecido, porque você me fez melhor, me desafiou a crescer. Me amou mesmo quando era difícil me amar. Ela está anotando tudo, sabia? Sorriu Rafael. Para quando for mais velha e tiver os próprios relacionamentos. Bom, disse Luana. Espero que aprenda tanto com nossos erros quanto com nossos acertos. Que veja que amor real é bagunçado e bonito ao mesmo tempo. Rafael a abraçou mais perto. Lembra quando eu costumava me preocupar por não conseguir te dar o suficiente? Por não ser suficiente porque não tinha mais todo aquele dinheiro e status? Lembro. Agora entendo que sempre fui suficiente. O dinheiro era a distração, não o valor. Meu valor estava em como escolhi te amar. Em como escolhi estar presente. Em como escolhi ser vulnerável e real, em vez de perfeito, mas falso. E eu precisava aprender que merecia esse amor, acrescentou Luana, que não tinha que ganhar ou merecer amor sendo perfeita ou suficiente, que só tinha que ser eu mesma, com todas minhas imperfeições e medos. Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido nos próprios pensamentos, mas conectados no silêncio compartilhado. Rafael, disse Luana finalmente. Sim, obrigada por ser gentil com meu coração. Todos esses anos. Nos dias fáceis e nos impossivelmente difíceis, por cumprir aquela promessa que fez há tanto tempo. Obrigado a você por me ensinar o que essa promessa realmente significa, respondeu ele. Por me mostrar que gentileza não é fraqueza, mas a maior força. Que ser vulnerável não é perigoso, mas corajoso. Que construir uma vida de amor exige mais coragem que construir um império financeiro. Luana levantou e estendeu a mão. Vem comigo. Levou-o ao quarto de Luna, onde dormia pacificamente, cercada de partituras e livros de música. Depois ao quarto de Theo, com seus brinquedos organizados meticulosamente e desenhos colados nas paredes. Isso, sussurrou Luana. Isso é o que construímos. Não uma casa perfeita ou uma vida perfeita, mas uma família real onde nossos filhos sabem que são amados incondicionalmente, onde estão aprendendo que caráter importa mais que dinheiro, onde veem que amor verdadeiro é trabalho e recompensa ao mesmo tempo. É o melhor legado que poderíamos deixar, concordou Rafael. Voltaram para o quarto e, enquanto se preparavam para dormir, Rafael pegou as mãos de Luana. Tem uma coisa que quero dizer, algo que venho pensando. Diz. Naquela noite em Ubatuba, quando disse, prometo ser gentil, achava que estava fazendo uma promessa sobre como seria com você, mas agora entendo que estava fazendo uma promessa sobre quem escolheria ser. Não só para você, mas como pessoa. Gentil com seus medos, sim, mas também gentil com meus próprios erros, gentil com as diferenças entre nós, gentil com o processo de construir amor real num mundo que vem de fantasias. E eu achava que estava arriscando meu coração te deixando entrar, respondeu Luana. Mas agora vejo que o risco de verdade seria mantê-lo fechado, protegê-lo tanto
que nunca experimentasse amor verdadeiro. A coragem de verdade não foi me proteger, foi me abrir. Deitaram juntos, os corpos se ajustando automaticamente à posição familiar depois de anos de prática. Eu te amo, sussurrou Rafael. Hoje, amanhã, daqui 30 anos, quando formos velhos e grisalhos. Eu te escolho, Luana. Sempre vou te escolher. E eu te escolho, respondeu ela, com toda a sua imperfeição e toda a sua beleza, com seus medos e sua coragem. Te escolho todos os dias. Enquanto pegavam no sono, Luana pensou em todo o caminho percorrido. Daquela primeira noite, quando Rafael entrou na escola dela, com seus sapatos caros e sua atitude obrigada, até esse momento de paz profunda na vida compartilhada. Pensou em todas as vezes que quase desistiram, nas brigas que quase os separaram, nas crises que quase os quebraram, e em como toda vez escolheram ficar, escolheram trabalhar nisso, escolheram gentileza no lugar de orgulho, amor no lugar de ego, juntos no lugar de separados, e entendeu finalmente, com clareza cristalina, o que Rafael havia prometido naquela noite. Não uma vida sem problemas, mas uma vida enfrentando problemas juntos. Não perfeição, mas presença. Não ausência de dor, mas companhia na dor. Não um conto de fadas, mas algo infinitamente melhor. Amor real, testado pelo fogo da vida e fortalecido a cada prova. O amor verdadeiro não é a ausência de dificuldades, é a presença de compromisso inabalável de enfrentar essas dificuldades juntos. É promessa cumprida em 1000 pequenos momentos de gentileza. É escolher, uma e outra vez, construir algo bonito, mesmo quando seria mais fácil desistir. E nessa escolha diária, nessa gentileza persistente, encontramos não só amor, mas o verdadeiro significado de viver. Na quietude da noite paulistana, enquanto a cidade dormia ao redor, Luana Ferreira e Rafael Tavares descansavam em paz, sabendo que haviam encontrado o que tantos procuram, mas poucos encontram. Amor que transforma, amor que sustenta, amor que dura. E essa, finalmente, era a promessa cumprida. Ser gentil com o coração do outro, hoje, amanhã e sempre.